Em 2013, depois de já terem se juntado e dado muito certo em A Procura da Felicidade, Will Smith decidiu chamar o seu filho para estrelar em um filme de ficção científica. Filme esse que mostra a humanidade tendo que deixar a Terra após ela ficar inabitável e indo morar em um novo planeta. O problema é que nesse novo planeta eles precisam lidar com criaturas mortais que são cegas, mas que podem farejar o cheiro do medo. Eu adoro cheiro de medo. Haha, mas a boa notícia é que Will Smith é um soldado que não sente medo, então ele tem muita influência no lugar. E 1000 anos depois da Terra, pai e filho embarcam numa missão onde acabam caindo na mesmíssima Terra que, claro, se tornou um ambiente completamente hostil. Assim seria a Terra se eu tivesse poderes, eu ia acabar era com tudo. Bom, como seu pai ficou muito ferido após a queda, o filho precisa partir sozinho em uma jornada perigosa para conseguir chamar ajuda. Então é por isso que hoje nesse canal, Depois da Terra, um filme que, de acordo com o próprio Will Smith, é um grande fracasso. Esse é considerado um dos piores filmes da carreira dele. Observação, quem disse isso foi ele, não eu. E antes de ir para o resumo, já te adianto a primeira curiosidade foda. Como eu disse no início, essa não é a primeira vez que Will Smith e seu filho trabalharam juntos em um filme. A primeira vez que eles se juntaram foi no filme A Procura da Felicidade. Filme que eu particularmente adoro e tenho certeza que se fosse só por ele, o J.J. Smith seria considerado um bom ator até hoje. Pena que crianças crescem e outros trabalhos contam. Enfim, fim da curiosidade foda. Sigo. Mas antes... Durante todos esses anos, muita gente já me parou pra perguntar: Clark, por onde vocês vê os filmes que traz no canal, hein? E muitos desses filmes são vistos por mim no YoCine, o querido patrocinador desse vídeo, onde você pode ver além de filmes, animes, séries, jogos de futebol e várias outras coisas que você não encontra em nenhum outro lugar, tem aqui. É sério. Um dia desses eu fiz um vídeo de Divertidamente e adivinha só aonde tinha o filme? No YoCine. Então baixe e divirta-se. Link na descrição e no fixado. Seguimos. O filme se inicia com Katai, filho do Will Smith. Curiosidade foda. Will Smith repete muito a palavra Katai durante todo o filme. Kitai, 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 Kitai. Fim da inútil curiosidade foda. Somos todos Katai. Bom, Katai tá narrando algumas coisas sobre a história do filme, porque é assim que todo bom filme tem que começar, narrando histórias sobre o próprio filme. Isso aqui é cinema. E ela explica que há 1000 anos atrás, todos os humanos tiveram que sair da Terra por conta de muitas merdas que aconteceram nela. Desastres ambientais, guerras, blá blá blá. A Terra acabou ficando inabitável e a humanidade precisava de um novo planeta para morar. Então, eventualmente, os humanos encontraram um novo planeta chamado Nova Prime, que logo foi colonizado por eles. A coisa é que nesse novo planeta, os humanos precisam lutar contra uma ameaça, os Ursa, predadores alienígenas criados especificamente para caçar humanos. Esses bichos são cegos, mas conseguem sentir o cheiro do medo dos humanos. Com esse novo problema que pode causar a extinção dos humanos, foi criada a Força Ranger, uma unidade militar de elite composta pelos soldados mais bem treinados, mais picudos, mais cabulosos, mais sinistros e corajosos de Nova Prime. E dentre esses malucos no pedaço, o lendário general da Força Ranger, Cypher Rage, nosso querido Will Smith. Para bailar la bamba se necesita uma boca de graça. Ele que é um cara muito foda e é dito pelo Katai que ele é o melhor usando a habilidade fantasma. Usando essa habilidade, você consegue anular o seu medo e ficar completamente invisível para os Ursas. No presente, vemos um grupo de militares treinando e o Katai sai na frente de todos já querendo se mostrar como bonzão. Ele quer ser como o papai. Curiosidade foda, o ator Jaden Smith passou por um intenso treinamento físico e mental para o seu papel em Depois da Terra. Ele teve que se preparar para as cenas de ação e para retratar um personagem que enfrenta desafios extremos de sobrevivência. Pois é, estão achando que só porque ele é filho do Will Smith não teve que se esforçar pra nada? Sim, vocês estão meio que certos, porque ser filho do Will Smith tem lá seus milhões de privilégios. Bom, a coisa é que um comandante reprova o Kitai por ele ainda não estar apto para se tornar um Ranger, e o moleque fica muito triste, pois queria mostrar pro seu pai que ele havia conseguido ser promovido. Quando Will volta pra casa e vai jantar com a família, ele pergunta pro seu filho se ele conseguiu ser promovido, e o garoto responde que não. Posso ir pro meu quarto, senhor? Negado, senta aí. É isso aí, bota moral no moleque, Will. Depois, em uma conversa com sua esposa, Faya Raja, a mulher diz pro Cypher tentar ser mais pai do Katai e diz o quanto ele se esforça para agradá-lo. E mais depois, ele vai até o Katai e diz pra ele arrumar suas coisas, pois vai partir junto com ele em uma missão. Quer se provar? Se prove agora. Let's go pra missão, filhão. No dia seguinte,
seguinte, eles estão se preparando para a missão e logo partem para ela. Durante o caminho, todo mundo está dormindo, e dormindo sentados mesmo. Pô, nem pra ter uma cama pra cada um aí. O cara é general do planeta que eu esqueci o nome e não tem nem uma cama. O Katai não tá conseguindo dormir e sai andando pela nave. Ele entra em uma área proibida e é surpreendido por esse cara que dá um esporro nele por ele estar se metendo aí. Ser filho do patrão é só alegria. O Katai fica muito curioso pra saber o que tem dentro dessa espécie de jaula e o cara meio que encoraja ele pra que ele se aproxime da jaula enquanto fica explicando como funciona o medo no corpo. O moleque se aproxima demais e toma um susto com a ursa que tá presa ali. O Cypher então acorda, sente que algo está errado, ordena que todos os militares se preparem e vai até os pilotos da nave pra avisar sobre uma possível tempestade de asteroides perto deles. Os pilotos dizem que a tempestade foi pra bem longe deles, mas de repente, quando tudo parecia bem, tudo fica mal porque uma tempestade surge na frente deles e faz a nave fritar. Pra fugir dessa tempestade, o Cypher ordena que a nave deles entre em um buraco de minhoca e eles conseguem fugir. Como a nave ficou toda ferrada, os caras buscam logo um planeta pra poderem pousar. Então eles encontram o planeta, mas o sistema dele diz que aquele é um planeta considerado impróprio. Porém, como não tem outras opções, eles decidem que vão ficar aí mesmo. Ele vai até o seu filho pra dar uma acalmada nele, mas é puxado com força após a nave levar uma porrada. O que tá então acaba apagando durante a queda e assim, quando acorda, sai andando por todo aquele estrago, vê que todos os tripulantes estão mortos e acaba encontrando seu pai. Adeus, tripulantes. Sabíamos que vocês iam morrer uma hora ou outra. Deu a hora dos figurantes irem embora pra casa. Enfim, o Cypher tá bem ferido e diz pro seu filho pegar um sinalizador de emergência e outras coisas que eles vão precisar pro desenrolar da trama. Após encontrar, ele leva pro seu pai e diz que o aparelho está danificado, mas que existe outro na nave. Só que ele diz pro moleque que esse outro está na cauda da nave que fica longe pra caramba de onde eles estão. Como o Cypher tá todo na merda, quem fica com a missão de pegar esse sinalizador é o seu filho. O moleque tá com a responsa na mão e se falhar, os dois vão morrer. O Cypher entrega pro Katai alguns fluidos de respiração, diz que a mochila dele tem equipamentos que irão permitir com que eles se comuniquem o tempo todo e entrega sua lança muito foda pro moleque. Tudo evoluiu pra matar humanos. Mas se não vivem humanos nesse lugar, como é que caralhos as coisas evoluíram pra esse propósito? Qual o sentido? E também ele revela que esse planeta é nada mais, nada menos, nada mais que a Terra. Informação muito útil pra quem não leu o título do filme. Katai pergunta pela ursa que tava na jaula e Cypher diz que vai ajudá-la a se proteger dela caso ela ainda esteja viva. Obviamente que está, porque o filme é bem previsível. Depois de se despedir do seu pai, Katai sai da nave para começar a sua dura jornada e conseguir completar a sua missão. Vamos lá, Katai, confiamos em você. Na verdade, eu não confio muito porque o Will diz que qualquer coisa que acontecer com você aqui, você morre, mas com o Katai acontece um monte de coisas e não dá em nada. O cara é blindado pelo pai que manda no filme. Aliás, sem querer ser chato, mas já sendo porque o canal é meu, partindo pro lado analítico da coisa, aqui esse filme muitas vezes se prolonga demais. Às vezes ele mostra o Katai andando pra lá pra nada, pra cá pra nada, na água pra nada, enfim. Deve ser isso mesmo que o público quer ver o Katai correndo por aí pra nada. Enfim, o Cypher envia vários tipos de drone pra localizarem a ursa e depois começa a explicar pro Katai que as temperaturas na Terra mudam de uma forma bem complicada e que durante a noite faz um frio congelante. Ele diz pro Katai que existem alguns pontos quentes espalhados por aí que ele deve chegar a algum deles para se manter aquecido, só que ele deve fazer isso antes de cada anoitecer. Após isso, o Cypher analisa os seus graves ferimentos e injeta esse negócio aí nele. E depois disso, meu amigo, Will Smith não trabalha mais. Ele passa o filme todo deitado aí como se tivesse bêbado. O dinheiro mais fácil já ganho na carreira do Will. Pra não dizer que não fez nada, Will Smith começa a lembrar da sua filha, Senshi Haiji, que se pra você tem cara conhecida é porque ela é interpretada pela atriz Zoe Kravitz, ela que interpretou a Mulher Gato em The Batman, que se não viste, te deixo o resumo aí em cima. O Katai continua o seu caminho andando pela Terra e avisa pro seu pai que o uniforme dele ficou preto. Então o Cypher explica pra ele que o uniforme possui um tecido inteligente e também diz que está detectando alguma criatura se aproximando do Katai e está ficando cada vez mais perto. A boa notícia é que é apenas um macaco, mas a Mike Katai ataca o macaco mesmo Will Smith falando pra ele não fazer. Então mais macacos aparecem, cercam o moleque, ele corre bastante e consegue fugir com a ajuda do pai, que diz pra ele ir para um rio e cara, tá doido, o que o Jaden Smith correu pra fazer esse filme você sedentário não correu na vida toda. Depois
Depois disso, o Katai meio que fica muito assustado e não dá ouvidos ao seu pai que está lhe chamando. O Katai acaba sendo envenenado por um bicho, começa a passar muito mal e o Cypher diz pra ele injetar 2 antídotos nele. Com muita dificuldade, o moleque consegue, só que precisa ficar ali um tempo esperando o negócio fazer efeito. Assim que acorda, Cypher diz pro seu filho que a temperatura tá caindo rápido demais e que tem menos de 1 hora pra ele chegar no ponto quente, só sendo filho do Will Smith mesmo pra depois de quase morrer envenenado conseguir correr tantos quilômetros em pouco tempo sem beber água ou comer nada. E quando seu filho tá correndo pro lugar seguro, isso aí, Katai, corre! O Cypher continua ferrado fisicamente e tendo lembranças com a filha. Voltando ao Katai, o moleque consegue chegar no ponto seguro e o Cypher diz pra ele usar um de seus inaladores, só que quando ele vai pegar, vê que 2 frascos foram quebrados e que só restam 2 agora. O Katai ainda mente pro pai dizendo que ele ainda tem os 4 frascos do negócio. Durante a noite que está chovendo, o Katai começa a conversar com seu pai, ele pergunta como o pai fez para se tornar um fantasma. O Cypher conta que ele uma vez resolveu correr sozinho, acabou sendo atacado por uma ursa, caiu com o bicho no rio e conseguiu anular todo o seu medo, se tornando invisível para a criatura. Com isso, ele percebeu que o medo era algo apenas da cabeça das pessoas e que sentir medo era uma escolha. Assim que amanhece, o Katai continua sua jornada e vemos que todos aqueles macacos que perseguiram ele foram mortos. Será que a criatura responsável foi a ursa que estava na nave e está solta por aí? Não adianta fazer mistério porque o filme é previsível, mas veremos. Cypher diz pro Katai ir pras cataratas e chegando lá ele diz pro moleque falar como estão os seus equipamentos e suprimentos. Ele novamente mente pro pai dizendo que ainda possui 4 frascos de inaladores, mas o Cypher manda ele mostrar e vê que ele está mentindo. E após isso, o Cypher manda o Katai abortar a missão e voltar pra nave. Só que Katai se recusa, diz que consegue completar a missão mesmo assim, e atuando, ele nos demonstra que realmente deveria ter parado de atuar em A Procura da Felicidade. Eu vou atravessar, eu consigo isso com 2, pai. Bom, brincadeiras à parte, o que querem que eu diga? Quando criança o cara fez melhor do que quando adulto / adolescente, enfim. O Katai admira muito seu pai e faz de tudo pra mostrar o quanto ele também é bom como ele, só que parece que ele nunca consegue atender às expectativas do seu pai e sente que esse o vê como um moleque fraco, sem habilidades e medroso. Por o Cypher ser um general muito foda, ele trata o seu filho de uma forma dura e disciplinada, e isso acaba aumentando a pressão em cima do Katai. A coisa fica mais complicada ainda quando descobrimos finalmente a história da filha, a irmã do Katai, que foi morta por um ursa. Katai era uma criança quando aconteceu e presenciou esse momento, por isso ele carrega uma grande culpa por não ter conseguido fazer nada para salvá-la, mas não sei o que ele pensa que faria para tentar salvar a irmã, ele era só uma criança. Como esse evento traumatizou o moleque, ele passou a tentar mostrar o quanto é corajoso para si mesmo e pro seu pai, claro. Já o Cypher, após perder a sua filha, se distanciou mais do seu filho e até o culpando um pouco por não ter feito nada. Relação complicada de pai e filho essa aí. Após isso, o Katai pula desse penhasco, sai planando, mas é perseguido por essa ave gigante aí. O moleque tenta fugir, mas é capturado pelo bicho e acorda em seu ninho. Ninho esse que começa a ser atacado por esses felinos aí e o Katai se defende deles. Após isso, ele desce do ninho e vê que perdeu a comunicação com seu pai. Triste, Katai, triste. Então ele sai andando e andando por aí, entra em uma caverna e começa a estudar todo o caminho que fez e precisa fazer. Assim que sai de lá, ao amanhecer, ele percebe que está sendo seguido pela ave gigante. Ingere mais um de seus inaladores. Katai depois constrói essa espécie de barco para atravessar o rio e em um sonho vemos ele conversando com sua irmã, que logo manda o moleque acordar pois a temperatura tá caindo e ele vai congelar. Bom, ele realmente congela, cai, mas é salvo pela águia gigante. E depois de andar mais, Katai finalmente consegue chegar na cauda da nave e logo já pega mais inaladores para usar. O que ele também vê é que a jaula onde a ursa estava, tá quebrada, então ele tenta falar com o pai, mas os dois não conseguem se comunicar e também o sinalizador que ele tenta usar não funciona. Sem conseguir falar com o Will, esse que está observando por uma câmera, boa Will, teu trabalho nesse filme foi foda, só de boinha. Katai precisa pensar o que fazer sozinho e entende que vai precisar disparar o sinalizador bem lá em cima daquele vulcão. Durante o caminho, ele encontra um corpo deixado pela ursa para fazer com que ele fique com medo e ela consiga farejá-lo assim. Criatura muito esperta essa, tá se fingindo de ursa pra não pagar imposto.
oposto. Katai começa a subir rapidamente pro topo do vulcão e em paralelo a isso, vemos junto com o Cypher que a Ursa tá chegando pra pegar o moleque. E isso não demora nada, pois ela logo aparece e ataca o Katai. O moleque começa a fugir e se livra da bicha por alguns segundos, então aproveita pra tentar usar o sinalizador, mas logo a bicha aparece pra atacá-lo de novo. Ele leva uma porrada e fica no chão, mas começa a se lembrar do dia em que viu sua irmã morrer, também de algumas palavras que seu pai lhe disse, e assim como um deus ex-máquina altamente clichê, a criatura simplesmente não consegue pegar o Katai porque Katai virou um homem sem medo. Parabéns, Katai. Há alguns segundos atrás estava todo se tremendo de medo e agora parou de sentir medo, o que uma lembrança ou uns discursos motivacionais não fazem, correto? Boa, Katai. E agora, finalmente assim, Katai inicia contra a Ursa a super batalha final. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Una poca de gracia. Arriba, arriba, y arriba, arriba. No final, os bonzinhos vencem, ele usa o sinalizador que dispara um sinal pro espaço, são resgatados pelo exército, só felicidades, abraços e alegrias. Sequência de curiosidades fodas. O diretor do filme, M. Night Shyamalan, foi escolhido e contratado pelo próprio Will Smith, que sempre quis trabalhar com ele. Esse diretor já dirigiu filmes muito bons, como O Sexto Sentido e Fragmentado. A ideia original do filme era um pouco diferente dessa versão final. No original, o filme apresentava pai e filho juntos em um acampamento, com o garoto precisando buscar ajuda após ambos sofrerem um acidente de carro, bem mais pé no chão. Só que acreditaram que isso poderia ter potencial e resolveram ampliar mais ainda essa ideia, colocando a trama em um ambiente de ficção científica. Will Smith deve se arrepender demais de ter visto potencial nisso aí. E pra finalizar, sabiam que Will Smith teve a ideia para o filme enquanto estava filmando Eu Sou a Lenda? Pois é, inclusive eu te deixo o resumo aí em cima desse outro filme. Fim da sequência de curiosidades fodas. Bom, Depois da Terra de 2013 é considerado um dos piores filmes da carreira do Will Smith, e realmente é mesmo. Eu até gostei da ideia da trama e só lendo a sinopse parece que tu vai ver um filme muito legal. Parece ser bem interessante. Ademais tem o Will Smith, é sempre bom ver o Will Smith, afinal é o Will Smith, tem o seu filho e eu até achei legal algumas coisas que o filme apresenta. Só que esse é um filme muito sem brilho e bem chato, é longo sem precisar ser, chato, clichê, um filme que não tem quase nada de original para mostrar, não faz questão de se aprofundar em algumas questões que apresenta e não tá nem aí pra isso. Enfim, acho que deu pra entender que eu achei o filme muito fraco, ele é esquecível e pela trama e pelos atores não deveria ser esquecível. Na crítica ele recebeu avaliações muito ruins, o roteiro foi criticado, as atuações foram criticadas, os efeitos foram criticados e os críticos não gostaram nada, desceram a madeira com força no filme. Essas notas chegam a dar dó, porque o filme é sem brilho? Sim, mas também não é o demônio de filme em pessoa. Nas bilheterias a coisa não melhora em nada, já que o filme foi um fracasso, ele não conseguiu recuperar nem os seus custos. E isso é bem decepcionante, já que esse é um filme estrelado pelo Will Smith. Enfim, comigo, já me segue no Insta, já comprou o videogame? Se não, cuida e acelera. Agora sim, comigo ele tem um 4. Até a próxima. Deixa pra lá, carai. Una poca de gracia. Arriba, arriba, y arriba, arriba. E você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?